Olá, querido irmão, irmã, amigo, amiga, paz e bem. A gente está chegando no tempo do advento, preparação para o tempo do Natal. E quando chega esse tempo, a gente logo se lembra das profecias bíblicas que nos trazem a recordação do próprio Jesus. E uma delas, que sempre me tocou muito, se encontra em Isaías, capítulo de número 11, que diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. O texto continua com uma visão bastante bonita sobre o Espírito do Senhor, de sabedoria, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. E depois uma visão sobre a construção da paz, uma visão sobre o cuidado para com os pequenos. Fico sempre a pensar, me chama a atenção, por que que os primeiros cristãos e cristãs identificaram nessa profecia Jesus. Ou melhor, que Jesus cumpria o que diz essas profecias. O contexto em que Isaías escreve, o capítulo 11, é um contexto de tamanha guerra, um contexto de tamanha violência. Era um império assírio chegando e dominando uma ampla região. O Império Assírio é reconhecido como o maior império, o primeiro grande império, né? O primeiro maior império que dominou aí regiões bastante grandes, desde a Mesopotâmia, aquela região da Babilônia, passando pela Palestina e chegando até o Egito. Dominava com violência, dominava com muita agressividade. E nesse contexto de violência, de dor e de agressividade, Isaías anunciou que a solução não estava em revidar a violência, não estava em se armar ainda mais para vencer aquele império violento. A resposta estava em esperar. Esperar, e naquele momento, mesmo que fosse necessário, talvez sofrer, talvez se entregar, mas não pegar nas armas, mas não revidar. O que acontece, para quem acompanha a história, é que o Reino do Sul, para quem Isaías está profetizando, ele sobrevive. Ele acaba sendo dominado pelos assírios, mas acaba não sendo destruído. O Reino do Norte tenta se unir ao Egito. O Reino do Norte tenta revidar belicamente com seus exércitos e acaba sendo de fato destruído. O fato de o Reino do Sul, de Judá, de Jerusalém, não ter assumido nesse momento a guerra, de ter parado, de ter esperado, fez com que eles tivessem mais uma chance de sobrevivência. E daí a expressão do tronco de Jessé. A árvore vai ser cortada. Vai ser cortada, mas só vai ficar um toco, só vai ficar um tronco. Mas naquelas raízes existe um renovo. Foi assim que os primeiros cristãos viram em Jesus alguém extremamente contrário à violência, alguém que concretizou essa profecia de não revidar, de se entregar, até mesmo de morrer, mas confiante que daquelas raízes sairia um renovo, daquele tronco sairia um rebento. E essas profecias, essas palavras se repetem para a gente também, irmãos e irmãs, na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, na nossa vida enquanto igreja, enquanto povo. O Senhor nos convida
não a vencermos pela força ou pela violência. O Senhor nos convida à paciência, o Senhor nos convida à sabedoria, o Senhor nos convida à coragem de ser, a coragem de ser não violento, a coragem de ser construtor da paz, a coragem de parar, de esperar e confiar que, embora a gente não tenha força em nós mesmos, a graça de Deus atua em nós. E mesmo que venhamos a ser abatidos, do tronco de Jessé sairá um rebento, ou seja, a graça de Deus se renova na sua vida. A presença de Deus se renova na sua vida. Essa também é uma palavra de esperança do Advento e do Natal. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe, que Deus te dê força, para que você também possa vencer. A força de Deus e a renovação do Senhor está no seu interior. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe. Um grande abraço do pastor Pedro, da Igreja Metodista na Lapa, para você.